Olá, meus amados, tudo bem? Paz do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. Então acrescentou: na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós temos aqui neste relato do encontro de Natanael com Jesus algumas coisas interessantes para tirarmos lições para a nossa vida, especialmente no que diz respeito à nossa vida pessoal com Deus, ou à nossa busca do conhecimento de Deus. Nós temos aqui alguém que recebe as primeiras informações sobre Jesus e reage de uma forma bem desinteressada, reage de uma forma a não ter qualquer empolgação ou interesse em tentar conhecer este de quem ele ouve falar. O texto começa com relatos de encontros, de algo que descreve encontros pessoais, relacionamentos interpessoais. O primeiro encontro é o encontro de Jesus com Filipe. O texto diz que Jesus resolve ir para a Galiléia. Então, encontrando Filipe, disse a ele: segue-me. Jesus está indo para a Galiléia, encontra Filipe e o chama para segui-lo. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então Filipe era daquelas regiões para onde Jesus estava indo, para as regiões da Galiléia. E a palavra diz que Filipe vai encontrar Natanael. E aqui nós temos o segundo encontro, o encontro de Filipe com Natanael. Logo percebemos que a vida com Deus, ela se processa dentro de relacionamentos pessoais, de revelações pessoais de Deus para aqueles com quem Deus mantém de fato um relacionamento íntimo, um relacionamento aberto, um relacionamento em que o caminho está franqueado para entrarmos na intimidade de Deus. Então nós temos aqui esses encontros e o que nós percebemos é que o encontro de Jesus com Natanael não tem nada de casualidade. Há uma intencionalidade tão grande aqui em todo este relato que é impressionante. Primeiro é a chamada de Jesus para Filipe lhe acompanhar naquela viagem. E segundo é o encontro de Filipe com Natanael. Sendo Filipe daquela cidade, conhecia Natanael. Há toda aqui uma intencionalidade da parte de Deus em alcançar Natanael, que se torna um personagem interessante aqui desse texto, deste relato bíblico, como providencia todas as condições para que ele fosse levado a Cristo.
Como é que as coisas vão se processando de uma forma tão especial. Filipe era daquela região, conhecia Natanael. Jesus chama Filipe para ir com ele. Há toda aqui uma ação que antecedeu esse momento na vida de Natanael. Quando ele se encontra, perceber que antes que ele fosse alcançado por Filipe, ele já era observado pelo próprio Deus. Deus já havia colocado os olhos sobre a sua vida. Mas é interessante perceber de início que quando Filipe se encontra com Natanael, ele tem uma informação importante para passar. Filipe está com seu coração cheio de empolgação, cheio de alegria, diante daquilo que ele percebeu de Jesus. Quem era Jesus para Filipe? Qual era a percepção que Filipe teve de Jesus quando se encontrou com ele? E leva consigo todo esse entusiasmo, toda esta alegria, todo este fervor no seu coração para falar de Jesus para um amigo. Ele chega para Natanael e diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe está empolgado, está profundamente entusiasmado com esta percepção de que ele está diante daquele que o Antigo Testamento havia falado sobre ele, que ele haveria de vir. E Filipe está profundamente consciente que ele está diante daquele que os profetas falaram a respeito dele, aquele que Moisés se referiu, que havia de vir, que seria um profeta igual a ele, aquele que os profetas mencionaram a sua vinda e tudo aquilo que haveria de fazer quando viesse para estar entre os filhos de Israel. Então Filipe está entusiasmado com essa informação e repassa a informação de forma muito entusiasmada, cheia de expectativas no seu coração, diante de alguém que ele quer que essa informação seja repassada. E ele diz que achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. As informações que Filipe tem está relacionada às profecias e tem um pouco da biografia de Jesus aqui na informação de Filipe, né? Ele traz aqui as informações baseadas nas Escrituras e baseada numa análise de uma breve biografia de Jesus. Diz que ele é de Nazaré e que também é filho de José. Essas são as informações que Filipe passa para Natanael. Ele tem informações a respeito de Jesus. Isso é suficiente? A reação de Natanael nos mostra que a informação a respeito de Jesus não é suficiente para convencê-lo. E ele se foca imediatamente nos pontos negativos de toda a informação que ele recebeu, que é próprio do ser humano observar os aspectos negativos das coisas, antes de observar todos os aspectos positivos. Ele observa exatamente o lugar de onde Jesus era originado, era de Nazaré. Então isso para ele, a informação que ele recebe dentro desse aspecto já um pouco negativo, né? Um pouco negativo. Então ele pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A informação a respeito de Deus, ela é importante. A gente conhecer a respeito de Deus, o que se fala sobre Ele é importante. Mas nós sabemos que é necessário que cada um dos seres humanos que verdadeiramente são salvos por Deus tenham uma experiência pessoal de salvação, tenham uma experiência pessoal com Deus. Jó, depois de passar a sua aprovação e ter aquele momento que Deus vai ao seu encontro, ainda que Deus não tenha explicado todas as suas perguntas e questionamentos feitos durante o discurso que ele e seus amigos tiveram, ele termina aquela experiência com a presença de Deus dizendo assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino e me arrependo do pó e na cinza.
A experiência pessoal foi determinante para que Jó pudesse agora ter uma nova atitude diante de Deus. Não foi informações que Deus trouxe. Ele não fala a respeito das coisas que Deus disse, porque Deus aqui descreve a sua ação criativa, o cuidado com a criação e tudo isso, mas a experiência pessoal mudou toda a percepção de Jó, porque algumas pessoas acham que tendo muita informação sobre Deus é suficiente. As pessoas acham que o que importa é você conhecer tudo que há de informação sobre Deus. Isso é importante, a gente conhecer as Escrituras, a gente conhecer a teologia, a gente conhecer sobre os atributos de Deus, a gente conhecer sobre o que é falado sobre Deus, mas não é tudo que se pode conhecer, porque na verdade Deus não pode ser definido, mas Ele pode ser percebido, e para que Deus se torne percebido, a gente precisa ter sensibilidade para entender as muitas maneiras que Deus se utiliza para se tornar perceptível a nós, seres humanos. É preciso ter uma sensibilidade para termos percepções de Deus. O salmista nos ensina profundamente esse aspecto da relação com Deus, que é o aspecto da contemplação e da percepção de Deus. Termos uma percepção clara. Veja que Natanael teve acesso ao que as Escrituras disseram sobre Jesus e teve um acesso sobre a biografia de Jesus. Mas quantas pessoas nesta vida não têm acesso a essas informações? Tem acesso a respeito do que as Escrituras dizem sobre Jesus? Tem acesso sobre a biografia de Jesus nos Evangelhos? Conhece sobre o Jesus histórico? Sabe tudo sobre Jesus histórico, mas Jesus não é para eles pessoal. E aqui Natanael, em primeiro lugar, tem essa experiência com o Jesus das profecias, com o Jesus histórico. Ele conheceu um pouco da história de Jesus. É Jesus de Nazaré, filho de José. São informações sobre a biografia de Jesus. Tem pessoas que já estudaram o Antigo Testamento, sabem encontrar as profecias a respeito de Jesus. Tem pessoas que já estudaram os 4 evangelhos, sabem muito da história de Jesus, seus ensinos, seus milagres. Mas será que conhece Jesus? Ou só sabe a respeito dele? Será que conhecem Jesus? Ou sabe a respeito dele apenas pelo acúmulo de informações? Não é suficiente reunirmos informações a respeito de Jesus. Natanael teve acesso às informações a respeito de Jesus. Sua reação foi profundamente desanimadora para Filipe. Filipe empolgado, disse: achamos Jesus, achamos aquele de quem Moisés e os profetas falaram. E aí diz: ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Falando aqui um pouco da descendência messiânica dele, tudo isso, todas as informações, tudo que se podia adquirir a respeito de Jesus. Naquele momento, Filipe teve cuidado de passar. Ele estava profundamente entusiasmado, tinha acabado de encontrar Jesus e tinha sido tomado por essa percepção de quem Jesus era, mas essa mesma percepção que Filipe tinha não estava em Natanael ainda não. Então, quando Natanael dirige essa pergunta, responde a ele dessa forma, dizendo assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas que resposta desanimadora, que sentimento deve ter se apoderado de Filipe, que chegou ali com tanto entusiasmo, com tanta convicção, e encontra uma pessoa cética, depois de pregar e anunciar a respeito de alguém do qual as Escrituras falou, Moisés, os profetas, e que ele é um descendente de Davi, porque citou aqui a sua paternidade e tudo mais, e tudo isso aqui. Natanael reage com essa indiferença toda. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Você pensa que Filipe se sente desanimado quanto a isso? Ele sabe profundamente que um encontro pessoal com Jesus vai mudar tudo na vida deste seu amigo que tem esse entendimento ainda tanto distorcido, porque o que ele tem apenas a informação a respeito de Jesus. Então Filipe olha para ele e disse assim: vem e vê, vem e vê. Filipe diz para Natanael: ora, tenha você a sua experiência pessoal com ele, se aproxime, venha você, tire as suas conclusões. O salmista nos diz a respeito do Senhor, ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Então, Deus não pode ser definido pelos nossos conceitos teológicos, pelo nosso entendimento, mas Deus pode ser percebido. Há possibilidade de se ter percepções de Deus na nossa experiência pessoal. Então, que o nosso conhecimento de Deus reúna tudo isso daqui. Porque conhecimento de Deus adquirido apenas pela informação pode se tornar estéril. Experiência com Deus, ou experiência espiritual, às vezes nem com Deus, sem que haja um embasamento bíblico, pode se tornar uma histeria total. Por isso que aqui Natanael está sendo conduzido no caminho do verdadeiro conhecimento de Deus. É o caminho do que se pode saber sobre Deus, aquilo que Jó diz: eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Que é a questão da informação que você tem sobre Deus, mas que também você tem percepções de Deus na sua vida pessoal, na sua experiência pessoal. É reunir aqui a informação sobre Deus com a sua experiência pessoal de Deus. Isso realmente é algo maravilhoso, e é exatamente neste caminho que Natanael está sendo conduzido. Primeiro, ele tem informação sobre Deus, ele tem informação sobre Jesus. Essas informações não conseguem preencher toda a sua necessidade, todo o seu vazio existencial. Mas aí quando Filipe, que já tinha tido a sua experiência com Jesus, porque a experiência pessoal é muito difícil você falar sobre ela para os outros e fazer com que os outros se entusiasmem com isso. É sua. Quantas vezes você tem uma percepção tão maravilhosa sobre Deus e quer traduzir isso em palavras e as pessoas ficam tanto que alheias àquilo que é algo que se processou no seu interior pela percepção que você teve de Deus. Por isso que é interessante, e Deus sabe que isso é uma necessidade, que cada um tenha a sua experiência pessoal. E Deus tem uma maneira toda especial de se comunicar a cada um dentro de sua própria capacidade de percebê-lo, né? Capacidade de senti-lo, de ter as suas percepções, né, sobre Deus dentro de suas manifestações, né? Então a gente precisa entender o valor, né, da informação sobre Deus, de tudo que você pode conhecer de Deus na revelação das Escrituras, de tudo que você pode receber de Deus dentro das manifestações, de seu cuidado providencial no mundo, tudo que você pode perceber de Deus dentro das próprias manifestações de Deus na vida daqueles com quem nós convivemos. Por isso que é tão necessária a comunhão dos santos, porque Deus se revela pessoalmente. Parte do conhecimento de Deus que a gente tem dentro de nossas percepções, relacionamentos que a gente tem com os irmãos. Porque a palavra diz que Deus está em nós. Isso é muito interessante. E aqui nós temos agora um momento especial do encontro de Jesus com Natanael. Então, quando Natanael vai se aproximando de Jesus, olha, isso aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Querendo provocar de imediato uma reação de Natanael com relação a ele, e ele perguntou, Jesus faz essa afirmação de propósito para que a reação de Natanael levasse à segunda informação de Jesus. Ele diz aqui, a resposta de Natanael perguntou-lhe Natanael: de onde você me conhece? Essa é uma pergunta significativa. De onde você me conhece?
Porque por enquanto Natanael pensa que está apenas diante de uma pessoa comum. Nunca lhe vi, nunca tive contato com você, é a primeira vez que eu estou lhe vendo, então de onde você me conhece? Jesus olhou para ele e disse assim: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Jesus retém informações bem íntimas e pessoais a respeito da vida de Natanael. E aqui está o sentido dessa experiência pessoal. Deus fala dentro da nossa própria capacidade de perceber, né, o próprio interesse de Deus com relação à nossa vida pessoal. E essa afirmação de Jesus e a reação de Natanael nos leva a pensar que Jesus está falando de algo muito importante na vida de Natanael, porque logo ele deixa todos os seus conceitos, todos os seus preconceitos e afirma assim: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, né? Ele declarou a sua fé, ele declarou algo muito mais forte do que aquilo que Filipe tinha dito. Porque o que Filipe diz, nós achamos aquele que falou Moisés, as Escrituras, mas Filipe aqui afirma diretamente a identidade de Jesus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Né? Natanael chega a essa conclusão depois que Jesus diz: eu te vi sentado debaixo da figueira. Né? Eu te vi sentado debaixo da figueira. Há uma teoria em torno desta informação que Jesus passa aqui para Natanael sobre o conhecimento que ele tem dele, que diz respeito à infância de Natanael. Diz que quando naquele tempo que Herodes determinou a matança das crianças, uma dessas crianças que foi poupada da morte naquele dia era Natanael, por sua mãe, que o escondeu debaixo de uma figueira. E a sua mãe, quando ele cresceu e tinha certa idade, informou ele sobre este fato, que não era de conhecimento de ninguém, a não ser dele e da sua mãe. Daí a admiração de Natanael de que Jesus falasse de algo que fosse exclusivamente do conhecimento dele e de mais ninguém, né? Diante dessa informação, ele diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, né? Algo peculiar, algo muito pessoal. Daí a gente entende a necessidade de cada um termos a nossa experiência pessoal com Deus, porque muda tudo. A nossa percepção muda, né? A nossa percepção muda porque Deus se revela dentro daquilo que é a nossa necessidade, a nossa carência, algo que está relativo à nossa própria vida. E aqui Natanael tem a sua experiência pessoal com Deus e faz esta afirmação. E Jesus disse: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisa maiores do que esta verás. Diante dessa primeira experiência, Jesus diz para Natanael que outras maiores virão, não é? De sorte que a vontade de Deus é que a gente esteja sempre experimentando mais dele na vida. E quantos não almejam profundamente, né, viver experiências profundas com Deus, experiências marcantes, experiências que ele leve a percepções cada vez mais elevadas sobre o Senhor. Então Jesus aqui afirma experiências maiores para serem vividas e diz: na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Afirmando aqui coisas sobrenaturais para serem experimentadas e vividas por aqueles que já abriram os olhos para enxergar quem é Jesus, quem Jesus é nas Escrituras, quem Jesus é na própria história, né, relatada nos Evangelhos, e quem Jesus é na nossa experiência pessoal. Quem é Jesus na nossa experiência pessoal? Como Jesus está se revelando a nós dentro de nossa própria história de vida? Como Ele está se tornando perceptível a nós dentro da nossa experiência? Porque, na verdade, Deus não pode ser definido, mas pode ser percebido. Como é que você está percebendo
Como é que você está vivenciando esta percepção de Deus na sua vida, cada dia, cada momento? Porque é preciso reunir aquilo que você sabe sobre Deus, de informação sobre Ele, àquilo que você experimenta de Deus na sua vida e na sua capacidade de percebê-lo. Que Deus abençoe os irmãos, que todos tenham um dia abençoado e que seja um dia de experiência com Deus. Que hoje você tenha uma percepção maravilhosa sobre Deus. Que hoje você se veja extasiado diante de uma percepção maravilhosa de Deus na sua vida pessoal, né? Na sua vida pessoal. Que não seja apenas informações sobre Deus, mas experiências pessoais que lhe cause profundo impacto na sua vida pessoal. Deus Altíssimo, nosso Pai eterno e soberano, nós te agradecemos, Senhor, por mais um encontro contigo, por mais um momento de ministração aos teus santos. Deus, eu te louvo pela tua misericórdia e te peço que o Senhor continue, Senhor, ó Deus, nos conduzindo, Senhor, Deus querido, neste caminho de conhecimento de ti. Guarda nosso coração e nossas mentes, livra-nos de todo engano, Senhor, para que possamos, ó Deus, querido, discernir as coisas excelentes. Deus amado, abençoa a tua igreja e o teu povo. A todos que estão necessitados, enfermos, visita-os nesse dia, Senhor, e os arranque do leito da enfermidade. Abençoe o irmão Mabil, Senhor Deus querido, em que a sua esposa nos pede as orações dos santos. Queremos, Senhor Deus querido, dirigir nossas orações e pedir que o Senhor use de misericórdia para com a vida dele. E assim que todos os teus filhos sejam alcançados por ti nesse dia, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, uma boa tarde, irmãos.